Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde, pessoal. Estou aqui dando uma limpeza na minha cozinha e estou aqui pensando nos nossos jovens, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos, enfim. Porque eu não penso só nos meus, não. Eu penso em todos. Eu penso em todos. E o único consolo que eu tenho é que a palavra de Deus ela é bem clara quando diz assim que para onde eu vou não vai haver choro nem pranto. Eu não vou ter lembrança das coisas passadas. Eu não vou lembrar de nada aqui nessa terra, nada. Eu não vou lembrar de nada. Então esse é o consolo que eu tenho. Porque a Bíblia é clara quando diz que existe o céu e o inferno. A Bíblia também é clara quando diz que se você não serve a Deus, você serve o diabo. Ah, mas eu não sirvo o diabo. Mas se você não está servindo a Deus, obedecendo a Deus, indo na igreja, juntando com seus irmãos, adorando a Ele, entregando sua vida a Ele, não desceu as águas do batismo, porque a Bíblia é clara, todo aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. O batismo existe, a comunhão com os irmãos. Se você não levantou a sua mão para aceitar Jesus como o único e fiel Salvador da sua vida, porque quando éramos crianças nós não sabíamos dessa situação, nós não sabíamos, né, o que a Bíblia dizia, porque na época nós nem Bíblia nós nem tinha Bíblia aonde a gente ia. Hoje nós temos a Bíblia dizendo que nós temos que andar no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não anda nos caminhos do Senhor vai perecer. E não adianta você querer andar em dois caminhos ao mesmo tempo, porque não tem jeito. Você tem que escolher um caminho para você andar. Se você tem uma meta, eu vou chegar em tal lugar, você tem que seguir esse caminho. Eu vou chegar aqui, então eu tenho que seguir esse caminho. Porque se eu desviar, eu não vou chegar onde eu quero. Estão me entendendo? Se eu me desviar, eu não vou chegar onde eu quero. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que servir e seguir Jesus. Não adianta. Deus, Ele é Deus, o mesmo da época de Moisés, da época de Josué, da época de Abraão. Ele é o mesmo Deus de hoje. Quando Deus falou para Arão que Arão seria o sacerdote, que Arão que ia acender o fogo para ele, que Arão ia acender lá, né, as lâmpadas, mas que os filhos de Arão eram levitas e eles não podiam beber álcool, bebida alcoólica, beber bebida forte para acender o fogo, porque eles desobedeceram a Deus, acenderam fogo, onde a palavra de Deus fala acender o fogo estranho. O fogo saiu dali das lâmpadas, saiu dali do candelabro e entrou dentro do nariz dele e os dois morreram na hora. Os filhos de Eli também Eli era profeta. Eli era profeta, tomava conta ali do tabernáculo. E os filhos de Eli desobedeciam quando recebiam as ofertas, né? Que as ofertas era carneiro, era ovelhas, era pombo, era vaca, as ofertas eram animais, oferta de animais. Ali eles faziam um churrasco, ali eles gastavam, ali eles não respeitavam as leis de Deus. E ali, o que aconteceu? Aconteceu que Deus matou os filhos de Eli. Os filhos de Judá, a mesma coisa, matou os filhos de Judá por desobediência. Sodoma e Gomorra destruiu tudo, homem, mulher, crianças, por causa da desobediência. E Deus é o mesmo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Às vezes a pessoa está no caminho errado e fala assim, a hora que Deus quiser, eu saio. Vai morrer no caminho errado, sabe por quê? Porque Deus quer, mas o querer é seu. O querer é seu e o poder vem de Deus. Eu fumava, eu parei de fumar.
Eu era da farra, eu parei com a farra. Eu era do mundo, eu saí do mundo. Eu saí. Ah, mas como é que você está viva? Eu saí de viver as coisas do mundo, porque a pessoa que não tem entendimento, nem isso ele entende. Nem isso. Eu saí do mundo. Eu não faço mais as merdas que eu fazia no mundo. Por quê? Porque eu quero andar no caminho, eu quero alcançar a minha salvação. E aqui, você mãe, você vó, que nós temos os nossos filhos, os nossos netos, que não anda no caminho, que não quer obedecer à lei de Deus. Nós estamos no caminho, orando por eles, intercedendo por eles, pedindo a Deus por eles, e nada, eles não redam o pé do caminho errado. O que é que vai acontecer? Eles vão para o lugar errado. Eles vão para o lugar errado. A Bíblia é clara, o lugar de tormento. Agora, o único alívio meu é que para onde eu vou, eu não vou lembrar deles. Eu não vou lembrar deles. Porque a Bíblia é clara. Lá não vai haver choro, nem pranto, nem lembrança das coisas passadas. Agora, a mãe, a avó, a tia, o tio, que não ajudar os filhos, os netos e os sobrinhos sair desse caminho, e além de não ajudar, ainda anda com eles, vai com eles para o mesmo lugar para onde eles vão. Isso é muito triste. Muito triste. E a palavra de Deus está aí, ó, para quem quiser ouvir. Antigamente, igual eu falo da minha mãe, a minha mãe não ouviu a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, a minha mãe não ouviu. A minha mãe não ouviu. As minhas tias já tiveram o privilégio de ouvir, de aceitar, de caminhar. Muitas já partiram. Só tem uma, mas está no caminho. Ela vai para o mesmo lugar onde foram as minhas tias que aceitaram. Ah, e a sua mãe? A minha mãe, eu ainda tenho uma dúvida. Porque a minha mãe, ela não conheceu a verdadeira palavra de Deus. Ela conheceu a falsa religião, ela conheceu a falsa doutrina, ela conheceu as ladainhas, as conversas erradas, foi isso que ela conheceu. Ela não conheceu a Bíblia. A minha mãe não sabia ler nem escrever e ela não conheceu a palavra de Deus. E mais, a minha mãe tinha um vício seríssimo. Ela fumava. E fumava muito. Que no dia que minha mãe sofreu derrame pela primeira vez, eu era criança, eu lembro que a minha mãe, eu tinha 10 anos. Eu lembro que a minha mãe pediu cigarro. Ela não conseguia falar, porque ela sofreu derrame, mas ela virou, pôs o dedo assim, fizeram um taco de cigarro para ela desse tamanho de palha, e ali ela fumava. Mas a minha mãe não conheceu a verdadeira palavra de Deus, ela não conheceu. As minhas irmãs tudo conhecem, minhas filhas, neto, sobrinhos, primos, todo mundo conhece porque eu não deixo de falar. Todos. Eu sei para onde eu vou. Eu sei. Eu sei. E eu sei o que eu quero. Eu queria que todos andassem no mesmo caminho. Aí eu falo assim, anda junto comigo, passa na minha frente. Pode passar na minha frente. É o que eu desejo para todos. Continuo em oração, continuo pedindo, continuo clamando, continuo orando. Eu não cesso, eu não paro de orar. Eu não paro de buscar, eu não paro de clamar. Porque eu entendo o que vai acontecer após a morte. Eu entendo o que acontece após a morte. Mas você já morreu para saber? Não precisa morrer para saber. Não precisa morrer para saber, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia que você vai entender o que acontece após a morte. Com quem não anda no caminho que é Jesus. E quem anda no caminho que é Jesus, aceita, converte, sai desse caminho errado, vem para o caminho certo, anda com Jesus. Esse também tem um lugar certo para ir. Aí um dia uma colega minha, eu falando, ela falou assim, toda vez que você fala, foi por lugar merecido. Nós temos um lugar merecido. Um lugar que nós procuramos, que nós fizemos aqui na terra por merecer. E falo
Que adianta ganhar o mundo inteiro? Que adianta? Estudar, ganhar dinheiro, ficar rico, ter carro do ano? Do que adianta? Ter mansão e não andar no caminho. Andar no caminho é deixar tudo do mundo e servir a Deus. Que a graça e que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa fazer você entender que nós temos um lugar merecido. Amém.